Olá, pessoal. Boa tarde. Então, o pessoal do Convida, recebendo a Raquel de Paiva. Ela vai se apresentar, falar mais um pouquinho sobre ela. Eu já falei no grupo, né, que ela trabalha com intervenção em crise. E agora a gente tem a alegria de ter ela na Clínica Flor da Manhã, trabalhando com a gente. E ela aceitou de então falar um pouquinho para a gente sobre intervenção em crise em tempo de pandemia. Pessoal que está com o microfone ligado, por favor, desligue. Deixa eu ver. Quem está com o microfone ligado? Não estou vendo, não. Acho que todo mundo já desligou. Oi, Vinícius. Pronto, Raquel, é com você, querida. Tudo certo aí? Certinho. Bem-vinda, então, tá. Muito obrigada. Obrigada a você, boa noite a todos, a todas. Eu não consigo ver ninguém, estou vendo apenas a Tereza, mas nós tivemos uns probleminhas aqui com a questão do computador, mas aí resolvemos fazer assim, né? E aí eu só estou com o meu celular. E quero agradecer a Tereza pelo convite. Obrigada, Tereza, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Raquel, né? E sou psicóloga. Atuo na clínica há 17 anos, 17 não, há 18 anos, né? E trabalho com intervenção em crise, como a Tereza já falou. Eu também tenho a formação em EMDR, minha abordagem é fenomenológica existencial, trabalho com abordagem sistêmica também, porque atendo casais, atendo família. E com intervenção em crises psíquicas graves, eu trabalho há 16 anos no grupo GIPSY, que é um grupo da UNB, onde nós atuamos com apenas crises psicóticas, né? Apenas sofrimento psíquico grave, na questão da esquizofrenia e das primeiras crises psicóticas. Então, nós somos um grupo de intervenção precoce a essas crises, e eu estou nesse contexto há 16 anos. No momento, eu estou supervisionando o grupo e estou na coordenação, né, desse grupo, juntamente com o professor Hileno Costa, que tenho o prazer de trabalhar com ele há 16 anos, né. Então, a proposta da Tereza foi falar um pouco sobre o atendimento online, né, a questão desse tempo que nós estamos vivendo. E nós, como psicólogos, claro, temos algumas dificuldades, né? Eu não sei se todos vocês já trabalham com o atendimento online, mas eu, por exemplo, não trabalhava e eu senti muitas dificuldades, tenho algumas dúvidas ainda, e junto com vocês a gente vai poder pensar um pouquinho em como atuar, como intervir nessa crise, né, que nós estamos vivendo aí. E precisamos, para isso, até mesmo pensar e refletir um pouco mais sobre o que é uma crise, né? Porque a partir da nossa concepção, a partir daquilo que nós pensamos e vivenciamos, nós estamos, de uma certa forma, passando isso para as pessoas que nós estamos com esse objetivo de atender, de dar suporte nesse momento tão difícil, né? Então, eu acredito ser necessário refletir um pouco sobre o que parece óbvio, né? Parece crise, é óbvio, todo mundo já sabe o que é, todo mundo sabe o contexto que nós estamos vivendo, mas a gente precisa entrar um pouquinho mais, né? Aprofundar um pouco mais, até para a nossa postura, a nossa segurança em falar com essa pessoa que está vivenciando esse fenômeno, ser mais claro possível. Tá? Então, nós vamos pensar um pouquinho na complexidade da crise. A gente tem mais ou menos uns 50 minutos, pelo que eu entendi da Tereza, mais ou menos isso, não é isso? Tá. Então, nós vamos utilizar isso, é um tema amplo, é um tema complexo, mas eu vou tentar ser bem didática para a gente aproveitar o máximo possível, né, e ter o período de algumas perguntas que eu possa ajudar a responder. Então, a gente vai pensar na crise partindo da fenomenologia de Husserl, que busca investigar
né, de uma forma clara, a experiência desse sujeito diante desse fenômeno, que chega à consciência, como chegou a nossa, e nós experimentamos e percebemos, e esse mecanismo de percepção, ele tem como tema a nossa consciência intencional. Então, assim, nós não vamos entrar nos conceitos teóricos disso, mas nós vamos tentar entender como essa vivência se organiza, né, na percepção desse sujeito, dessa pessoa que nós estamos dando esse suporte. Então, o que nos interessa nesse momento é entender como as pessoas estão vivenciando, como elas estão experimentando e como elas estão expressando verbalmente, de uma forma objetiva, de uma forma subjetiva, como elas estão experimentando esse sofrimento. Nós entendemos que essa fase, que é um momento ímpar nas nossas vidas, ela tem afetado de maneira diversificada, né? Cada um recebe de uma forma. Nós temos questões gerais, como, por exemplo, o medo da morte. Nós temos questões gerais como a proteção à nossa família, o medo de perder nossos entes queridos, enfim, mas tem algumas coisas que são muito pessoais, que são muito individuais. E é mais ou menos nesse caminho que a gente vai tentar entender um pouco isso. Então, a gente vai começar a pensar, por exemplo, qual é a origem da palavra crise, né? A Tereza ficou de mandar alguns slides para a gente refletir um pouquinho. Então, eu queria que ela soltasse o primeiro slide, que fala sobre a origem filosófica, isso aí é o nosso tema, né? Intervenção nas crises específicas no contexto da pandemia. O próximo slide está falando um pouco sobre a questão, o que é crise, né? Então, crise é exatamente essa experiência onde as pessoas vivenciam e, de alguma forma, desembaraçam, né, a situação que está, nesse momento, trazendo sofrimento, trazendo mal-estar. Então, ela vem do grego, né, que significa separação. Ela, do latim, deriva do verbo criner, que significa separar, reparar, escolher, acusar, julgar, né? E do sentido original de separação veio o julgamento, luta, litígio e processo. Então, partindo disso, e aí a gente usa muito, né, o termo isso vai passar. Isso vai passar. Volta para mim agora, Tereza, deixa isso aí para depois, eu vou te dando sinais, tá? Pode voltar. Volta para mim. O pessoal está me vendo? Está me vendo agora, né? Ok. Então, a gente vai pensar um pouquinho nesse momento onde exatamente a crise, ela termina nesse significado de é temporal, vai passar, né? E nós usamos muito isso e parece muito simples, né? Mas só que falar de crise, a gente adentra numa polissemia, né? De conceitos, de facetas, de múltiplas facetas da subjetividade humana. Então, a dimensão, por exemplo, dessa crise que nós estamos vivendo, ela, como toda crise forte, séria, é uma crise desafiadora, é complexa, essa afetação é intensa e ela é desestabilizadora, né? Ela desestabiliza o sujeito se ele não tiver, vamos dizer, um suporte, nem todos, claro, a maioria das pessoas, algumas pessoas estão lidando com a questão dessa crise de uma forma mais suave, né? Alguns até estão ignorando a letalidade, né, do vírus, mas as pessoas que nos procuram como psicólogos, eles estão nesse contexto de que estão sendo afetados de uma forma intensa e de uma forma que pode desestabilizar, né, o seu equilíbrio psíquico. Então, se a gente for pensar dessa forma, o homem, nós vivemos em crise, né? Alguns autores apontam que, né, o nosso nascimento já é uma crise. Então, a gente passa por uma série de questões desde o nascimento, são situações que são internalizadas, né, pelas mudanças, sejam mudanças físicas, sejam mudanças psicológicas, e dentro dessas mudanças se encontra a maturação.
E é nesse ponto de maturação, de o que é que nós vamos fazer com essa crise, e como nós estamos encarando e como nós estamos passando para quem a gente está atendendo essa situação. Então, são vários tipos de crises, sejam elas fisiológicas, psicológicas, sejam elas existenciais. Então, nós passamos por tudo isso e aí nós entramos num tipo de crise que é circunstancial, ou seja, são decorrentes de situações que muitas vezes não está no nosso controle, né? Como, por exemplo, tragédias, acidentes, e nesse sentido, todo esse potencial que essa crise traz, dentro desse potencial, ela traz a possibilidade da morte. Então, independente dos tipos de crise, sejam elas do desenvolvimento físico, psicológico, crises sociais, crises financeiras, crises de valores, crises existenciais, elas são necessárias, né? Como assim, Raquel? Você está dizendo que a gente precisava passar por isso? Necessariamente não, mas a gente aproveita a situação e torna com que ela seja promotora de aquisição de novas competências, né? E que faz parte da minha formação integral como ser humano. Eu ouço muito algumas pessoas dizer assim, nunca mais seremos os mesmos depois dessa crise. E é isso, nunca mais seremos os mesmos. A nossa forma de ver, de estar no mundo, de sentir, de vivenciar os nossos relacionamentos, de vivenciar a dor, de vivenciar a morte, tudo isso está passando por um processo incrível de mudança. E nós precisamos aproveitar isso. Nós vamos falar no finalzinho exatamente sobre essa questão, essa visão mais positiva a respeito de tudo que está acontecendo. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com um filósofo chamado Tillich, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, e ele traz uma percepção que ele fala que as palavras que exprimem vida, elas surgem mediante a experiência da morte. Então, assim, é muito, muito forte isso, porque a experiência da morte, ela produz vida. A experiência da morte, ela produz mudança, ela produz crescimento, ela produz maturação. Então, nós podemos ver e sentir isso nesse momento, né? Quando as famílias estão se reencontrando, quando as famílias estão se achando novamente, quando os pais estão fazendo o papel de pais, quando os cônjuges estão frente a frente durante um tempo que eles não tinham e eles estão começando a entender e a resolver algumas questões, por exemplo, entre o casal. Eu tenho recebido, nesse período de um mês, eu recebi 3 casais que entraram em crise. Então, a gente vê que a crise produz mudanças. E eles começaram um processo agora que vai, com certeza, trazer algumas mudanças na vida deles. Eu queria usar o meu orientador, né, o Hileno, quando ele fala em um dos livros dele, que ele convida a gente a pensar sobre o que é uma crise psíquica. E além dos conceitos teóricos que nós temos desse termo crise, ele aponta as dimensões que são fenomenológicas, as dimensões da crise que são existenciais, que são sistêmicas e que são, acima de tudo, éticas. A gente observa que essa crise tem mexido com a ética, com a nossa forma de existir no mundo. Então, geralmente, a gente, às vezes, precisa que se instaure um momento como esse ou outros parecidos, para que nós possamos dar uma resposta imediata para algumas situações que nós não teríamos condições de fazer se nós não estivéssemos em crise. Então, a crise, ela produz e ela desenvolve também a competência, ela desenvolve recursos emocionais que são necessários para que a gente administre a nossa vida. Então, hoje em dia, ninguém acorda mais assim como se nada tivesse acontecendo no mundo. Não, as pessoas acordam e sabem que estão num contexto mundial e que precisam ver como é que estão os índices, como é que está a pesquisa na ciência das vacinas, enfim. Então, esses são momentos que trazem desafios, mas esses desafios também trazem, além de riscos, trazem oportunidade. E aí, aquele slide que a Tereza soltou, que é sobre o ideograma chinês, se você puder soltar agora, é exatamente isso.
a crise no ideograma chinês, e olha só que coincidência, né? Ideograma chinês. Ela significa perigo, mas ela significa oportunidade. E aí, pensando nisso, pode voltar para mim, Tereza. Pensando nisso, a gente consegue pensar no sentido psicológico dessa crise. E pensar nesse sentido é descrever um processo subjetivo dessa vivência. É descrever um processo que ele é meu, só meu, ele atinge outras pessoas e essas pessoas vão demandar uma nova situação, uma resposta a essa situação. Essas pessoas vão demandar o domínio ou não de desenvolver recursos nesse momento, a capacidade de desenvolver recursos, e aí surge essa necessidade de aumentar esse repertório e esses recursos que são capazes de solucionar essa complexidade, né, da crise. Então, nós estamos e nós precisamos pensar que, pensando nessa crise atual, ela faz parte e ela é considerada como um sofrimento normal, que faz parte da vida humana. Porque o sofrimento, ele é inerentemente humano, né? Nós vivemos em momentos de sofrimento, nós crescemos e amadurecemos em momentos de sofrimento. E isso produz ansiedade, isso produz angústia, que necessariamente não precisa ser caracterizado como uma crise de adoecimento. O nosso papel como psicólogos é exatamente não permitir que esse momento de sofrimento, que é inerentemente humano, se torne um momento e tenha um sentido de adoecimento, que venha para a questão do patos, do patológico. Então, as pessoas dizem, nossa, eu estou muito ansiosa, eu estou muito angustiada, eu estou pensando, meus pensamentos estão acelerados, eu não estou conseguindo ter concentração naquilo que eu faço. Ok, tudo bem, não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente nesse momento. O que nós podemos fazer é desenvolver e conduzir esse indivíduo a tomar outras direções e encaminhar para outros recursos que vá diretamente na busca do crescimento, na diferenciação da crise, como eu já falei, ela é muito subjetiva, eu entendo de uma forma, tem pessoas que estão, pasmem, mas eu tenho um paciente que diz, olha, eu estou adorando essa quarentena, eu estou descobrindo tanta coisa, eu estava tão ansioso com tanta coisa, e agora eu estou me organizando, eu estou tendo tempo de ler, eu estou tendo tempo de pensar na minha vida, ou seja, é subjetivo, né? E cada um vai trazer o recurso, né, necessário para lidar com isso. Então, essa crise, ela partiu, né, desse acontecimento, desse vírus, enfim, mas ele traz, ele leva o sujeito a um sofrimento, sim, de uma certa intensidade, e a nossa função e nossa atuação como psicólogos é exatamente fazer com que esse sofrimento não chegue a um nível de maior intensidade e que, dessa forma, venha a ter uma ruptura nesse equilíbrio pré-estabelecido desse indivíduo. Então, pensando nisso, a gente vai pensar um pouquinho sobre quais são os sinais que surgem, que nós podemos identificar que esse indivíduo está entrando nesse processo desse sofrimento de maior intensidade. E aí, Tereza, eu queria que você soltasse o slide sobre pródromos, que eu coloquei. Eu uso esse termo, pródromos, sinais, é um termo técnico, né, vocês conhecem com certeza, e ele traz exatamente essa complexidade de uma dimensão mais específica dentro da saúde mental, que pode se configurar como um momento de ruptura, que leva a uma desestabilização psicossocial do sujeito. Então, a nossa intervenção, ela consiste em que o indivíduo não desenvolva, a partir desse sofrimento que a priori é normal, que é esperado, que é comum sentir diante dessa situação, que ele venha vivenciar, que ele não chegue a vivenciar sentimentos exacerbados, né, de angústia, de confusão mental, de perder a capacidade de entender a si mesmo e o que está acontecendo na vida dele, né, à sua volta. Então, aí está aí nesse slide
alguns sinais que o indivíduo começa a entrar num processo de um sofrimento mais intenso. Porém, esses pródromos, esses sinais, ainda se configuram no aspecto dos sintomas negativos para uma crise psicótica, por exemplo, para uma crise esquizofrênica, para uma crise mais séria. Ainda são negativos, ou seja, eu sinto isso, você sente isso, nós vivenciamos, só que precisamos prestar atenção na intensidade. Então, atenção, concentração e motivação reduzidas é normal? Sim. É esperado? Sim. Porque nós não sabemos muito o que fazer com o tempo que a gente tem. A gente não sabe, a própria atenção, a própria concentração, ela fica desconfigurada diante de tanto tempo, diante de uma rotina que eu não tinha anteriormente. Então, a energia, falta de energia, esse humor deprimido, distúrbios de sono, como a insônia, isso tudo a gente configura como um aspecto normal da crise que nós estamos vivenciando. A ansiedade, o isolamento social agora imposto, né? Mas a gente pode ver que esse isolamento social pode acontecer, quando ele está exacerbando, ele pode acontecer dentro da própria casa. O indivíduo se recusar a se relacionar com pessoas dentro da própria casa. A suspeição, a deteriorização das funções psíquicas, né, e a irritabilidade. Então, esses são alguns sintomas que nós que estamos atendendo precisamos averiguar dessas pessoas que estão falando conosco e realmente perguntar como é que está o sono. Eu pergunto muito se a pessoa tem dormido bem, porque a gente sabe que a questão da higiene do sono ela é fundamental para a saúde mental, para o equilíbrio. Então, eu começo muito perguntando como é que foi a semana, começo perguntando sobre como é que se está dormindo bem, como é que está a rotina, né? E nós vamos falar disso mais um pouquinho, eu estou seguindo aqui para a gente não se enrolar muito. Então, esses sinais, eles necessariamente, eles não apontam para uma crise grave, psíquica grave, mas eles apontam sinais que pode se tornar uma crise mais grave. E é nessa atuação que nós estamos fazendo, essa intervenção que nós estamos fazendo, e que eu considero, né, uma intervenção precoce. Né? Nós entendemos que a crise já está gerando sofrimento, a crise já está trazendo os riscos, a crise já está necessitando de uma intervenção imediata, e é por isso que eles estão procurando. Então, nós entendemos que ela se apresenta, e ela tem se apresentado de níveis e formas variadas. Aí a questão é a importância da gente saber que se esse sofrimento que está vindo, muitas vezes até um pouquinho escondido, né? E é por isso que a gente tem que perguntar como é que está o sono, como é que está a rotina, como é que estão os pensamentos, como é que estão os sentimentos, o que é que a pessoa está sentindo naquele momento, ou como é que ela passou aquele dia e como é que ela sentiu naquele dia. Então, esse sofrimento, se ele não for ouvido, se ele não for acolhido, se ele não for aceito por mim que estou ouvindo, né, e diz assim, não, mas tudo bem, isso passa, não, é assim mesmo, não, não é assim. A gente precisa ouvir, a gente precisa acolher e a gente precisa aceitar essa realidade subjetiva que o outro está passando para a gente. Se não houver isso, isso pode trazer consigo o quê? O próprio desequilíbrio psíquico-emocional. Que se esse desequilíbrio não for ouvido, não for acolhido, se não for aceito por mim, que estou atendendo, aí sim há uma maior chance dessa pessoa desenvolver, né, ou deixar esse sofrimento acima das suas forças de poder organizar tudo isso. Então, a gente está fazendo, na verdade, uma intervenção precoce nessa situação, à medida que a gente ouve, à medida que a gente fala de coisas triviais, à medida que a gente pergunta as coisas triviais, a gente está fazendo uma intervenção precoce para que essa pessoa consiga entender que sim, tudo bem ele está extremamente irritado, tudo bem ele está ansioso, tudo bem ele não conseguir dormir direito, porque a rotina está toda virada. As pessoas estão trocando a noite pelo dia. Né? Hoje, pelo menos, assim, até então, eu não almocei ainda, né? Então, por aí você já sabe. Tô sem almoçar. Então, assim, a minha rotina está virada, né? E alguns cuidados para que a pessoa não venha a desenvolver um sofrimento maior ou entrar numa classificação diagnóstica patológica. E aí eu trago um pouco para a gente refletir como profissionais
a questão da patologização da vida. Como hoje tudo aquilo que é inerentemente humano está sendo levado para esse viés, para essa visão. E aí a gente vê também a problemática da medicalização da vida. Então, a gente vai fazer, de repente, a gente precisa, como profissional, pensar nessa crítica. Eu tenho me assustado com alguns pacientes que eu tenho recebido, que diz assim, que eu estou vindo de um psicólogo, eu fui nele e tal, e ele me encaminhou de imediato para o psiquiatra. E aí eu estou me assustando um pouco com isso, porque parece que as ferramentas da ciência psicológica, se o profissional não tiver consciência lógico que nós temos que ter toda uma percepção a respeito da medicalização. Na clínica, nós trabalhamos exatamente com essa integração, psiquiatria e psicologia. Por quê? Porque nós sabemos que tem determinados momentos que, sim, vai precisar entrar no processo medicamentoso, é preciso. Só que eu estou me assustando com o número de pessoas que eu tenho atendido que foram encaminhados de imediato depois de uma primeira sessão. Praticamente, sabe, eu acho isso o extremo. E aí isso nos faz pensar de como existe um engano, né, da psicologia tradicional e da psiquiatria tradicional de reduzir o patos à noção de doença. E aí, eu não sei se tem um slide voltado para isso, eu acho que eu não anotei aqui, mas se tiver, Tereza, veja qual é o próximo, então, se tem isso. Pródromos, pode passar? Isso, exatamente. Então, aqui a gente tem essa percepção de entender que o patos em si não é apenas doença, não é apenas adoecimento, ou seja, os sintomas que essas pessoas estão nos apresentando necessariamente não é algo patológico. Né? Ela pode estar no nível, na intenção da própria forma que a pessoa funciona, da própria forma que a pessoa atua no mundo. Então, a gente vê aí patos como uma palavra grega, ela tem vários significados: paixão, sentimento, excesso, catástrofe, passagem, passividade e sofrimento. E, na sua origem, é principalmente a disposição afetiva fundamental. É nisso que eu quero me deter, para a gente refletir um pouquinho. Como eu, psicóloga, como você, que está atuando, tem visto esses sintomas, se tem visto pelo viés da doença, da patologia, ou se tem visto como pelo viés de uma disposição que ela é afetiva e que ela é própria, que ela é fundamental na existência humana. Pode voltar, Tereza. Então, pensando nisso, a gente começa a entender que o nível de angústia, nesse momento, subiu, sim, aumentou, sim, vai subir muito mais. Enquanto a gente não passar, né, por esse pico, e parece que todos os dias a coisa está acontecendo agora muito nessa semana, para mais ou menos até a primeira quinzena de maio, então a gente vai precisar entender que a angústia vai ficar muito mais forte, e a gente precisa lidar com isso como algo inerente, como algo que é próprio, e que as pessoas, que nós precisamos primeiro cuidar da nossa, para poder estar bem diante do outro. E aí eu eu quero trazer nessa reflexão um filósofo, Heidegger, eu acho que todos já leram alguma coisa sobre, que ele fala que nós somos seres angustiados. Né? Então, a angústia está em nossa constituição. Apenas há esse movimento, né, onde em alguns momentos da vida isso pode se exacerbar e isso pode realmente se tornar algo para o viés do adoecimento. Né? Então, o aumento do sofrimento psíquico na pandemia é esperado, é previsto durante, está sendo, e após essa pandemia. Então, se preparem, porque depois da pandemia nós vamos ter muito trabalho. Nós vamos ter pessoas e mais pessoas trazendo as que já tinham um transtorno de ansiedade, as que já tinham um transtorno depressivo, um transtorno relacionado à fobia, ao pânico.
esses pacientes eles vão estar em um nível muito mais alto de angústia e nós vamos ter muito trabalho pela frente. Então, para isso, eu quero entrar agora, já são 5h30 já, então, nós vamos entrar agora e pensar um pouco sobre como nós vamos desenvolver recursos para o enfrentamento dessa pandemia. Então, a primeira questão pode soltar o slide, Tereza, deixa eu ver aí como é que está esse slide. Como é que a gente vai fazer para esse desenvolvimento desses recursos? Então, próximo, pode passar. Isso, desenvolvimento de recursos para o enfrentamento. Nós temos aqui vários pontos que eu vou falar um por um, tá? E se surgir mais algum, se vocês observarem que tem aonde a gente acrescentar, no finalzinho a gente vai acrescentar, nós vamos bater um papo a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, né? Eu vou ler todos, depois eu quero que a Tereza volte para mim. Então, como estamos? Os dados de realidade, os cuidados essenciais, a rotina funcional, os projetos alcançáveis, olhando pelo foco da positividade, qual janela você prefere olhar? Isso é um exemplo que eu vou dar. E a questão da espiritualidade. Pode voltar para mim, Tereza, que a gente vai agora falar de um por um. Então, falando a respeito de como nós estamos, a pergunta é, deixa eu perguntar primeiro para mim, né? Como é que eu estou sentindo esse mês, porque passou o mês de março, né? Essa coisa começou muito, a quarentena começou muito no comecinho de março, né? Mais ou menos, e a gente já venceu e nós já estamos em maio, e como é que eu estou vendo isso? Como é que está a minha esperança em relação a isso? Como é que está o meu medo? Como é que eu estou lidando ao sair de casa? Porque eu estou atendendo algumas pessoas presencial, sim. Tem algumas pessoas que não dão conta de fazer, não dão conta porque, assim, elas acham que o atendimento online não é a mesma coisa, e eu trabalho com crise psíquica grave, então é complicado você atender uma pessoa que está delirando, que ela está com pensamentos persecutórios, que ela está com um nível de ansiedade muito alto, de desorganização psíquica online. É muito complicado. Então, eu estou atendendo algumas pessoas presencial, e como é que eu estou me sentindo com isso? Cada semana que passa, eu faço, ufa, aí deixa eu ver qual é a próxima semana, se eu estou com algum sintoma, se acontecer alguma coisa, ou seja, eu estou tensa, sim, estou tensa, mas eu estou muito confiante. Eu estou confiante que está passando, que vai passar. Não estou desconsiderando a letalidade, a gravidade da situação, mas eu tenho consciência da minha responsabilidade em relação a essas pessoas que estão dependendo, que procuram e que pedem essa ajuda nesse momento. E eu sou, né, o meu trabalho é exatamente trabalhar com crises mais graves. Então, a primeira pergunta que eu faço para mim, faço para você. Como nós estamos lidando com essa realidade? Nós estamos bem? A gente está equilibrado? A gente está desenvolvendo recursos para nos manter nesse equilíbrio? Além das informações, né, dos cuidados essenciais, nós estamos desenvolvendo a nossa, né, percepção de autoconfiança, a nossa espiritualidade, que nós vamos falar no finalzinho. Então, a gente está confiante ou a gente também está tão apavorado quanto? Então, é uma questão que a gente precisa se colocar e refletir a respeito. Então, aí, a partir disso, a gente traz alguns fatores, né, que eu já passei no slide, eu vou agora falar um por um, que é exatamente esse dado de realidade. O que é esse dado de realidade? Quando você está conversando com o seu paciente, com o seu cliente online, nós vemos muitos negarem, né, essa letalidade, essa realidade do vírus, e é preciso trazer esse dado de realidade, esse esclarecimento dos riscos, mas sem uma conotação de tragédia. Porque é exatamente esse equilíbrio que a gente precisa trazer para nós mesmos, né? Ficarmos bem, e para o outro. É entender que essa crise, ela é uma crise humana, ela é uma crise global, ela é uma crise da nossa humanidade, e não é a primeira, né, pandemia na história da humanidade, não será a última. E quando eu digo isso, eu não estou desdenhando da situação. Eu estou trazendo dados de realidade, de que nós vamos vivenciar e que nós vivenciamos situações, né, parecidas. E essa primeira situação mais forte que está acontecendo agora, que é essa coisa do isolamento,
e também o número de mortes muito, muito evidentes, a gente não pode esquecer de uma certeza fundamental, que essa angústia e esse medo da morte, ela faz parte da nossa humanidade e que nós sentimos essa angústia em outras situações que não é a pandemia. Nós sentimos essa angústia da morte em outras situações, como, por exemplo, acidentes, outros surtos de doenças, malária, dengue, cada um, claro, com as suas particularidades e com as suas letalidades, só que esse momento de medo, de angústia, nós já vivenciamos outros momentos da vida, estamos vivenciando agora e provavelmente no decorrer da nossa existência vão acontecer outras coisas parecidas. Então, trazer esses dados de realidade sem conotação de tragédia, sem conotação de que, nossa, o mundo acabou. Não. Isso é a vida. A vida traz isso para a gente, traz essas situações que muitas vezes nós nem esperamos, né? O outro fator é cuidados essenciais. Então, fazer o que precisa ser feito. Esses cuidados essenciais estão voltados para a nossa autorresponsabilidade diante da crise, diante da minha saúde mental, diante da minha saúde física, da minha proteção, da minha autoproteção. A gente não precisa ser obrigado por lei a se proteger, que é o que está acontecendo, né? Se não usar máscara, vai ter multa, coisa parecida. Nós não precisamos disso. Nós temos uma autorresponsabilidade com a gente. E a gente precisa trazer para o nosso paciente essa coisa do cuidado consigo, cuidado do corpo, cuidar da higiene mental, para que ele se sinta bem. Que ele olhe para ele e diz, não, eu estou fazendo a minha parte, não, eu estou me cuidando. Né? Que seria um sofrimento a menos, uma culpa a menos, que ele vai administrar a partir disso. Uma outra questão que eu trouxe, que eu fiquei refletindo para falar, foi sobre a questão da rotina funcional. Muitas vezes nós não damos conta de levar uma rotina normal nessa situação, então esperar que o outro que nós estamos atendendo esteja desorganizado, esteja estressado, esteja chateado porque não consegue ler, não consegue fazer a aula da faculdade à distância, entender que essa rotina ela precisa ser funcional à medida do possível e que a pessoa precisa se adaptando aos poucos. Então, esse nível de cobrança, que já é um fator de sofrimento, e que se ele fixar nisso, ele vai trazer um ciclo, né, de autoestima, eu não dou conta, eu sou burro mesmo, eu não consigo. Enfim, essa rotina funcional, ela precisa ser ampliada e a gente precisa realmente perguntar. Eu creio que essa intervenção online, ela se diferencia um pouco de uma intervenção presencial, porque ela precisa ser mais focada. Ela muitas vezes dura menos, né? E ela precisa ser focada. E nesse foco a gente tem que estar olhando o quê? O sono, a alimentação, o cuidado com o corpo, como é que a pessoa está gastando energia, se ela está trocando a noite pelo dia. Todas essas informações que parece que são triviais, são básicas, muitas vezes as pessoas não observam que elas estão muito mais ansiosas, que elas estão muito mais nervosas, porque elas não estão observando essas questões triviais, essas questões simples. Então, trazer isso no contexto da terapia online, para que a pessoa consiga começar a fazer essa rotina funcionar, né, da melhor forma possível. Uma outra coisa que eu pensei, e eu acho interessante também a gente falar, é sobre projetos. De repente, nós chegamos em fevereiro, rompemos o ano, 2019, entramos em janeiro, muitos nas praias, e curtindo, e fazendo planos, projetos, e aí, quando chega final de fevereiro, a gente tem esse impacto de que tudo por água abaixo. Meus projetos para esse semestre foi tudo por água abaixo. Né? Minhas viagens todas canceladas. O meu projeto, por exemplo, eu tinha 7 viagens de trabalho esse semestre. Esse semestre não, esse ano, durante o ano. E eu estou vendo que até setembro, olha lá se vai acontecer até setembro. Então, você fica numa situação de frustração, né? De uma tristeza, de um desânimo, e a gente esquece de fazer outros projetos. Então, trazer essa possibilidade de novos projetos. O que é que pode ser feito nesse espaço de tempo que nós temos agora como previsão, mais ou menos até o mês de junho, mais ou menos isso, julho, né? Para que a coisa se
volte à normalidade, então o que eu posso fazer a partir disso? Então, pegar essa previsão e o que eu vou desenvolver nesse espaço? Eu vou desenvolver leitura, eu vou desenvolver artes, eu vou desenvolver artesanato, eu vou aproveitar e fazer um curso online, eu vou tocar um instrumento musical, eu vou descansar, porque tem pessoas extremamente cansadas, estressadas, né, que estão vindo de uma rotina intensa e não conseguiram e ainda não conseguem descansar, mesmo estando em quarentena. Então, fazer projetos VR, você, né, Teresa? Eu observei isso em mim também. Na primeira semana que eu diminuiu bastante os atendimentos presenciais, e eu me vi em casa assim, eu digo, gente, eu não acredito que não tenho o que fazer. E aí eu ficava, não conseguia dormir cedo, ia dormir tarde do mesmo jeito, e ficava nessa situação mesmo de não aproveitar a situação para descansar. Então, talvez essas questões bem básicas também tragam um alívio, uma organização mental, um respirar dessas pessoas que estão angustiadas, né, sem saber o que fazer. Vamos fazer o que eu queria fazer e que eu não conseguia, por exemplo, né, uma leitura, não leitura técnica, mas a leitura de um romance, uma leitura gostosa, assistir uma série, então essas questões mais voltadas para esse contexto. E o próximo, eu quero que a Teresa coloque o slide, que fala olhar esse momento pelo foco da positividade. Eu recebi hoje, pelo grupo da Flor da Manhã, esse slide, só que eu já tinha visto ele antes e eu já estava aproveitando. Pode passar, é o próximo. E eu já estava aproveitando ele para falar um pouquinho aqui, se a gente está dando conta de fazer isso aí. Né? Então, eu estou colocando isso para a gente, nós, psicólogos, que precisamos enxergar dessa forma e acreditar realmente, introjetar isso para poder passar essa sensação de segurança, né, de conforto para as outras pessoas. Então, substitua o isolamento, em vez de pensar, eu estou isolada, não, eu estou protegida. Né? Então, pensar nisso, eu estou me protegendo, eu estou protegendo minha família, isso é bacana, isso é legal. Substitua o confinamento por eu estou salvando vidas, né? Eu estou evitando que outras pessoas, de repente, eu tenho até situações de tenho visto, né, situações de pessoas que não têm sintomas e que estão de uma forma ou de outra não cuidando e prejudicando outras pessoas. Trocar, substituir o fim do mundo pelo um novo mundo. A gente está vendo o que está acontecendo no planeta Terra, né, a respeito dos animais, da natureza, de tudo que está sendo organizado a partir dessa quarentena. Então, troca o fim do mundo pelo, olha, vamos ter um novo mundo, vamos ter uma nova visão da vida, vamos ter um aumento de empatia, né, pelo outro, de cuidado pelo outro. Tragédia versus mudança. Então, isso é uma tragédia? A priori, sim, a gente observa que é uma coisa muito forte, né? Tem minado vidas, mas, ao mesmo tempo, está trazendo essa questão da mudança, né? De como a gente está mudando nós mesmos, né? E a própria visão do mundo. O medo, trocar o medo, substituir pela confiança. A solidão pelo autoconhecimento. E o tédio pela pausa para uma criatividade, né? Para a criatividade. Então, substituir essas questões que são completamente negativas para uma visão mais positiva. Eu vi um vídeo essa semana no Face sobre eu acho que foi uma psicóloga amiga minha, querida Rosângela, que postou sobre se você tivesse num apartamento, se o seu apartamento tivesse duas janelas, uma desce para o lixão e outra desce para o jardim, para um jardim legal, bonito, qual você prefere olhar? Então, assim, a gente sabe que o lixão é real, é verdadeiro, né? É uma coisa que está ali, mas a gente, nesse momento, o melhor, o mais viável, o que traz mais saúde para nós é exatamente olhar para o lado positivo, é olhar para o jardim, é olhar para o que pode ser plantado, é olhar para o que pode ser cuidado a partir disso. Né? E, por último, trazer a questão da espiritualidade. A minha tese de doutorado foi sobre psicose e espiritualidade. Então, eu trabalhei
a questão das vivências espirituais, diferenciando das crises psicóticas. E eu levo muito a sério esse tema, porque eu vivo esse tema. Eu acho que a minha trajetória acadêmica foi voltada para isso. Agora, eu estou no processo de um pós-doutorado, onde eu estou estudando e refletindo sobre a experiência do sagrado no contexto dos cuidados paliativos. Então, a morte, o sagrado no momento da morte, qual é essa relação, né, que eu tenho com o sagrado e como as pessoas que estão nesse momento de morte mesmo vivenciam esse sagrado e como é que elas percebem isso. E eu observo que a espiritualidade, ela está em nós, ela faz parte constituinte da nossa psique. E a gente precisa começar a pensar nisso, principalmente nesse momento. Às vezes eu fico questionando por que ainda alguns psicólogos ainda têm tanta resistência a respeito da espiritualidade e como lidar com isso, né? Então, a gente sabe, sim, que a ciência tradicional, ela tem esse embate, mas que as coisas estão se ampliando, as coisas estão acontecendo de uma forma mais fluida. Eu queria que a Tereza soltasse um slide, eu queria começar por ele. É um slide sobre Freud. Olha só, né? Logo com Freud, né? Freud fala o seguinte, que nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e resistências internas. É isso. Pode voltar, Tereza. Então, a gente precisa entender que é nesse momento que a gente perde o controle das coisas, que não está na nossa mão, que a fé e que a espiritualidade é eminentemente fundamental para o equilíbrio psíquico. E nós temos que respeitar isso em nossos clientes. Nós temos que respeitar isso nos nossos pacientes. Porque, para muitos, eu não digo todos, mas para muitos, essa fé, essa espiritualidade é o que vai manter eles em pé. É o que vai manter eles com esperança, com foco na vida, com foco na positividade, né? Então, o desenvolvimento da espiritualidade tem que primeiro partir de nós. E quando eu falo de nós, como psicólogos, eu trago a questão não apenas da religiosidade, da espiritualidade voltada para uma religiosidade. Eu estou falando aqui de uma espiritualidade também religiosa, né? Sem esse viés de um ser sagrado, de um ser divino, não. Mas também no contexto geral do espírito, né? Da nossa constituição psíquica. Então, como eu não vou atentar que existe um sofrimento psíquico que é permeado também por uma espiritualidade, né? E que está lá fazendo parte desse sofrimento agora, dessa crise. É como eu falei, infelizmente, ainda em pleno século XXI, com todos os avanços da ciência, com todos os avanços dos estudos sobre o binômio saúde, doença e espiritualidade, saúde, doença e religiosidade, vários artigos, várias pessoas pesquisando a respeito, a própria física quântica, ainda assim, né, essa coisa de ver o ser humano na sua integralidade, mesmo assim, alguns profissionais ainda mantêm alguns preconceitos, e que eu usei Freud lá, logo Freud, né? Falar de espiritualidade, falar de Freud, né? Vou usar ele mesmo, porque ele falou isso, tem todo sentido. Então, pensar um pouco com esse conceito de fenômeno, tal como ele surge. A espiritualidade, a religiosidade é um fenômeno que surge, e ele surge de várias maneiras, né? E aí é que vem essa espiritualidade não religiosa, que não tem a ver com instituições, que não tem a ver com dogmas, que não tem a ver com grupos formalizados, tem a ver com o meu próprio existir, tem a ver com o universo, né? E nós neste universo. E como esse universo atua em nós. Então, tem a ver com o ser angustiado, voltando lá em Heidegger, tem a ver com o ser angustiado por natureza e como esse ser desenvolve recursos e é voltado para essa administração dessa angústia. Então, como eu vivencio minha fé, como eu vivencio a minha esperança, como eu vivencio a minha autoconfiança, vai fazer toda a diferença nesse processo da crise.
né? Especialmente dessa que nós estamos falando. E eu fico, assim, mais, vamos dizer, baseada também na própria psicologia, que tem se aberto para essa possibilidade. A gente pensa no DSM, quando lá em 1994 foi incluso, né, nesse manual, que o foco da atenção clínica também tem que ser voltada para os problemas religiosos, os problemas espirituais, que trazem estresse, que envolve perda de questionamento de fé ou uma nova fé, problemas associados a uma conversão, problemas de que trazem questionamento de valores espirituais. Então, o nosso DSM traz essa possibilidade e surge a partir disso um olhar que não é reduzido ao contexto religioso. Não é do campo exclusivo da teologia. Falar em espiritualidade, falar em religiosidade, permitir que o paciente traga isso, a gente consegue entender hoje que não está mais no campo apenas da teologia, né? Está no campo de um viés científico. Então, aquilo que era mais comum às religiões, ele passou a ser visto como causa de reconhecimento científico. Então, quando eu consigo, de uma certa forma, diferenciar o que é um surto psicótico, o que é uma vivência espiritual, eu consigo entender que necessariamente não é patológico, é do humano, né? Então, o desafio para nós, psicólogos da atualidade, é exatamente lidar com esse renascimento das questões espirituais e entender que há, sim, um sofrimento psíquico dentro desse contexto. E essa crise de pandemia tem mostrado de uma forma muito clara nos meus atendimentos esse sofrimento psíquico, que está voltado para um sofrimento psíquico espiritual. Esse termo, sofrimento psíquico espiritual, eu cunhei no meu doutorado, e, a partir disso, nós pesquisamos o sentido da experiência com o sagrado e da espiritualidade relacionado à fé, relacionado às coisas últimas, relacionado à própria angústia existencial. E esse termo eu estou usando, inclusive agora, estou ampliando ele no pós-doutorado, para a gente entender que ele faz parte, e ele vai vir para o nosso contexto. Vai vir para o setting psicológico, vai vir para a sala, vai vir para... E os pacientes, eles buscam em nós uma capacidade, uma amplitude para poder ouvir esse tema sem preconceitos, sem questionamentos, sem colocar a nossa experiência espiritual, a nossa fé, ou a nossa ideologia dentro desse contexto. Então, a literatura atual, ela já tem, né, colocado de uma forma bem intensa essa questão da espiritualidade na prática da clínica. É polêmico ainda, mas é recorrente. É polêmico e é recorrente, né? E tem despertado realmente algumas pessoas para falar sobre isso. Então, a gente não pode considerar e entender essa situação, esse sofrimento que traz esse sofrimento psíquico e espiritual dentro dessa crise como algo patológico, né? Por quê? Porque a crise traz exatamente essa coisa de envolver vários fatores. Fatores biológicos, fatores sociais, fatores teológicos e fatores psíquicos, psicológicos, né? E leva em consideração o quê? A minha experiência individual é a experiência individual do outro, que é subjetiva, é individual e é subjetiva. E ela, mesmo sendo assim, não deixa de ser uma das dimensões mais marcantes da experiência humana, né? Então, eu queria que a Tereza liberasse mais um slide, eu já estou fechando, tá? Acho que eu falei demais, né, Tereza? Solta aí o próximo. E a partir disso aí a gente já fecha. Pode passar. É isso aí. William James, mais de um século atrás, né? Ele já falava sobre essa questão da espiritualidade e que a religião, no caso ele usou o termo religião, de um homem, é a coisa mais profunda e sábia em sua vida e que ele traz essa possibilidade de trazer, estabelecer abertamente. Eu vou ler o texto que fica mais fácil.
é a coisa mais profunda e sábia de sua vida, tenho que estabelecer abertamente a brecha que existe entre a vida e a razão articulada e o impulso do subconsciente da parte instintiva e racional, que é mais vital. Em religião, as necessidades vitais, as exageradas crenças místicas procedem de uma região ultrarracional, são dons, é uma questão de viver esses dons ou de não viver. Pode soltar. Próximo, Tereza. Pode soltar o próximo. Eu pedi para você soltar o próximo slide, depois desse. Próximo. Isso. Não, pode voltar. Eu errei. Pode voltar, Tereza. Pode voltar para mim. Ah, tá. Aí tá o termo sofrimento psíquico espiritual, que eu cunhei. Depois eu peço para a Tereza passar para vocês, mas fala exatamente sobre essa subjetividade, essa questão dessas vivências ontológicas que nós temos, as nossas incongruências e a forma que nós agimos diante disso, a forma que nós nos percebemos e a forma que nós agimos no mundo. Então, entender crise psíquica, né, da forma que nós entendemos hoje, como ela é subjetiva, como ela é individual, e ela vai trazer experiências, né, individuais. Nesse âmbito, é trazer uma questão ética de respeito e de acolhimento para quem a gente está ouvindo, né, como o cliente, o paciente que está sofrendo em detrimento dessas coisas. Pode voltar para mim, Tereza. Eu vou fechar agora. Então, vamos fechar, então. Eu queria trazer exatamente essa possibilidade de abrir a nossa mente, a nossa forma de atuação, né, de trazer um pouco mais de segurança para a gente como terapeuta e propor que a gente realmente assuma os nossos próprios sentimentos, assuma a nossa própria visão a respeito da crise, mas sempre nessa conotação de que o outro ele tem e ele precisa desenvolver recursos emocionais para vencer esse momento, né? E isso parte de nós. Como estão os nossos recursos e o que é que a gente pode fazer e, ao mesmo tempo, fazer essa orientação para quem está do outro lado da telinha, né? E eu queria agradecer a vocês esse momento. Eu acho que eu falei muito, né, Tereza? Eu acho que eu falei quase uma hora. Não falou muito, não. A gente estava aqui comentando, algumas pessoas comentaram comigo, esse tempo vai ser pouco, né? Porque é muito conteúdo. Eu queria pontuar com você algumas coisas, pode ser? Sim, pode. Então, quando você fala do que é patológico e do que não é patológico, para a gente fica muito difícil a gente entender isso em cada paciente, identificar, não entender, né? Reconhecer isso em cada paciente. Principalmente nós do Convida, que estamos com uma pessoa por vídeo, são apenas 4 atendimentos, então nós não vamos poder ter um atendimento mais amplo. Mas pensemos no nosso consultório também isso. É uma linha muito tênue, né, Raquel? Entre o que vai ser patológico e o que não é. Como é que você acha que o que você daria de dica para a gente, comportamental até, para a gente ficar mais atenta para perceber o que vai diferenciar? Olha, eu costumo observar muito, lógico... Voltar a câmera para você. Aqui. Oi? Não, eu queria só voltar a câmera para você. Diga. Eu costumo observar, e é claro, você está trazendo um contexto completamente novo, né? Onde a gente nem sabia como é que ia proceder. Eu acho 4 sessões, assim, o básico. É praticamente dizer para a pessoa, olha, não surta, fica bem que nós estamos aqui. Vamos fazer, vamos acompanhar um pouquinho e nós estamos aqui. Realmente é uma linha muito tênue. E nós observamos isso, eu, no caso, observo isso na clínica, a partir de um acolhimento onde eu procuro trazer a história ontológica dessa pessoa, né?
como é que ela vive no mundo, como é que a família dela viveu, quais foram as experiências que ela teve na vida, experiências espirituais dela. Por exemplo, tem pessoas que têm a sua religião, a sua religiosidade voltada, por exemplo, para receber entidades, né? E aí, às vezes, a gente que não tem a mesma religião, e se a gente não tiver esse viés mais amplo, menos focado nessa coisa do preconceito, a gente vai entender e a gente vai jogar alguns sintomas, alguns sinais como patológico, e não é. Então, quando o paciente se apresenta para mim no meu dia a dia, e eu vou trabalhando, eu vou entendendo a história dele, a história passada, os pais, as vivências com os pais, o seu histórico familiar, o seu histórico espiritual, o seu histórico religioso, eu utilizei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu utilizei um instrumento que é genograma e ecomapa espiritual. Vocês procurem no Google, genograma e ecomapa espiritual. E tem uma série de perguntas que você já tem uma noção, né, de como essa pessoa se coloca no mundo a respeito da sua espiritualidade. E se você sabe dessas informações, você não vai, por exemplo, considerar patológico essa questão. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela diz muito assim, olha, Deus fala comigo, eu escuto Deus falar. E quando ela fala isso, se tivesse um outro profissional que não desse ênfase, que não desse a devida escuta a isso, né, como um fator psicológico também, como um fator de, sei lá, Raquel? Então, ela viveu e ela cresceu nesse ambiente, que ela sente isso, e que isso não é fator de desorganização, né? Nunca foi. E nesse momento da crise vai aumentar, as pessoas vão buscar na sua fé a possibilidade de segurar essa onda, né? E isso é negativo de forma alguma, isso é muito positivo, né? Nós temos que considerar essa possibilidade. Não é que eu vá indicar, não é que eu vá dizer, olha, vai, sei lá, na igreja tal, ou então preste atenção em tal e tal doutrina. Não, eu não entro nessas questões, né? Nós temos uma ética psicológica, nós temos uma ética da nossa profissão que não nos permite isso, né? Mesmo se permitisse, né? A pessoa que traz, não sou eu que levo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, meus ex-alunos, que você não conhece nada do outro, ele que vai trazer. Então, é ele trazendo e você ampliando, é ele trazendo e você devolvendo. E a partir disso você vai entender, pelo menos assim, em termos de que se realmente é um sinal patológico ou se é uma vivência da própria pessoa, né? da própria forma de existir e viver o mundo. Mas realmente, Tereza, 4 sessões é muito, pouco, não é pouco porque é uma coisa de suporte, vocês estão dando suporte, né? Eu acho Raquel, super. às vezes a pessoa só liga e dá oi. Ela liga e dá boa noite. E eu falo sempre no grupo, né, meninas e meninos? Gente, só dela saber que ela tem um telefone salvo ali, um número salvo no celular dela, e que ela Sim. pode ligar para alguém, já é terapêutico. Né? Então, assim, a nossa disponibilidade já é terapêutica. E aí, no começo, algumas pessoas me perguntavam, vou usar MDR, vou fazer não sei o quê, o que eu faço? Eu escuta. Agora, o que nós podemos fazer é uma escuta atenta, a escuta cura. Né? Você falou uma coisa que é base em qualquer processo terapêutico, seja ele online, seja ele presencial, seja ele intensivo, né? Muitas vezes a gente faz o MDR intensivo, né? 12 horas seguidas, ou um dia seguido, sei lá, alguma coisa assim. O que é base esteja lá, é estar com, é se envolver, é a pessoa sentir que você está com ela. E nesse trabalho de vocês, que são apenas 4 sessões, isso é fundamental. Eu estou aqui e nós vamos caminhar juntos esses 4 dias. Sim. E é nesse
assim, vocês podem nem chegar a atender uma pessoa numa crise psíquica grave, apenas essa coisa da angústia, da ansiedade, né? E se chegar a atender nessa questão da crise psíquica grave, que é o que eu tento passar para o meu grupo, o GIPSI da UNB, como é que a gente faz, né, nesse contexto? A pessoa em uma crise psíquica grave, tendo delírios, tendo alucinações, aí eu vou fazer uma ponte com a família, porque era essa a minha segunda pergunta para você. O que você nos orienta para a gente, quando tiver um paciente nesse caso, uma crise realmente psíquica grave, o que você orienta? Família, rede também, alguma dica de CAPS? O que você acha que a gente pode fazer? Que eu vejo que nós estamos nesse impasse, que não dá para todo mundo reportar a mim e eu não vou ter solução para tudo, né? Então, assim, cada um aqui nesse grupo trabalha também por si. Tem toda a autonomia de encaminhar, porque também temos pessoas de todo o Brasil. Então, eu estou atendendo aqui, a pessoa é lá do Rio, né? O que você sugere, então, que a gente faça em termos de rede? A gente tem que entrar no contexto da rede. Primeiro, família, né? A gente utiliza muito o termo psicoeducativo, porque a própria família não sabe o que fazer numa situação dessa. Então, se eu recebo isso online, eu preciso falar com alguém da família, com o responsável, e dar as orientações básicas. Por exemplo, a pessoa que está entrando numa crise psíquica grave, ela corre risco pela sua própria vida e ela corre também o risco de afetar outras pessoas. Então, se está nesse nível, é preciso uma intervenção medicamentosa, sim, trazer para a questão da medicação de depósito, né, que é aquela emergencial que você chama o SAMU. Nessas questões, e assim, independente de pandemia, nós trabalhamos assim. Às vezes a gente recebia, pelo nosso telefone de crise que nós temos, recebíamos assim, olha, fulano está aqui querendo, está com a faca na mão, ou então subiu, sei lá, no telhado, vai se jogar. O que a pessoa pode fazer, o psicólogo pode fazer? Ele pode dar as orientações básicas. Primeiro, no caso da pessoa tentar estar no processo de automutilação ou de tirar a própria vida, não deixar essa pessoa nunca sozinha, em momento nenhum sozinho, até chegar o socorro, que é o SAMU, né, levar para um pronto atendimento, tomar a medicação de depósito, organizar essa pessoa, né, em termos psíquicos, em termos medicamentosos, as coisas da impulsividade baixar, para depois a equipe psicológica entrar em contato com essa pessoa e fazer esse processo de acolhimento. Nós trabalhamos muito com esse tipo de crise, onde muitas vezes nós não podemos atuar de imediato, a gente pode apenas trazer a rede, que é a família, em outras situações, encaminhar para um psiquiatra, né, e ele ter esse acompanhamento. Alguns conseguem ainda entrar num processo de intervenção psicológica conosco, na UNB, por exemplo, sem necessariamente entrar num processo medicamentoso. Tem casos que a gente acolhe, que a gente sustenta um processo intensivo, tanto individual como familiar, que nos dá a possibilidade de não fazer uma intervenção medicamentosa. Mas muitos já chegam medicados, porque realmente uma das primeiras coisas que a família consegue fazer é levar para o hospital, e eles são medicados. E eles já vêm com a possibilidade de uma reflexão maior, né? Porque, dependendo do nível de sofrimento, ele não vai fazer terapia. Ele não vai entrar em contato consigo e nem com o outro. Então, o que a gente mais fala no processo de intervenção precoce é: esteja com ele. Mesmo que ele não esteja elaborando, tendo os insights, é a presença do terapêutico, do terapeuta, é a presença empática, é a presença com cuidado, né? É esse olhar cuidadoso, essa disponibilidade que nós temos, que cria o vínculo, e a partir disso a pessoa se sente acolhida, né? e respeitada na sua crise, que pode ser, a priori, apenas uma crise do tipo psicótico, que é um dos termos que nós usamos. Necessariamente, essa pessoa não vai desenvolver uma psicose, uma esquizofrenia, não. Na maioria, pelo menos na nossa experiência, há mais de 16 anos, é que são pouquíssimos casos onde a pessoa desenvolve uma cronicidade a respeito disso.
a maioria, ou grande parte das pessoas que nós atendemos, elas têm esse retorno a uma atividade normal da vida, passa por um processo medicamentoso, alguns tomam medicação até hoje, outros tomam por um período longo, se organizam e deixam a medicação sendo orientada pelo psiquiatra, fazendo aquele desmame, né, que a gente fala, esse termo, e essas pessoas voltam para suas vidas, né, e com uma certa normalidade. Né? Raquel, Oi. queridíssima, eu quero te agradecer por se disponibilizar para partilhar esse seu rico conhecimento. E eu queria que você contasse para a gente também do curso. Você tem outros cursos. Queria que você falasse do seu livro. Eu posso mostrar, fazer o seu livro, agora aqui no final? E aí você fala um pouquinho dele? Então, esse livro, ele foi resultado do meu doutorado, né, na Universidade de Brasília, e ele fala exatamente sobre essa diferenciação entre vivências espirituais e as crises do tipo psicótico. A gente usa esse termo porque a gente acredita que é um número muito baixo que tende a seguir para um sofrimento elaboradamente psicótico, né? E foi resultado do meu doutorado. Eu organizei um curso, já fiz esse curso presencial bem no começo de março, né? Antes da quarentena, fiz esse curso e algumas pessoas perguntaram se eu não poderia abrir online. Na época, eu tinha minha resistência com as câmeras. Eu não sei nem como é que eu estou nas câmeras. Tá linda. E aí, eu tinha uma resistência, só que agora esse contexto de crise me trouxe essa possibilidade de pensar no curso. Então, seria falar exatamente sobre essa intervenção precoce nos sofrimentos psíquicos graves, desde a crise psicótica, o transtorno borderline, bipolaridade, o transtorno dissociativo. Então, eu trago a questão teórica e como eu atuo na prática com esse tipo de intervenção. Então, estou aqui pensando, né, tentando elaborar juntamente com você. Eu, claro, não vou fazer sozinha, não dou conta, preciso da sua ajuda. Olha como eu estou poderosa. Quem me dera. De organizar esse curso online. Pode ser em módulos, porque é muito conteúdo, né? A gente começa partindo da questão da saúde mental no Brasil e a gente vai seguindo a respeito da própria psicopatologia, os conceitos, as definições, as abordagens. A gente passa pela questão da medicação, uma questão básica mesmo da farmacologia, né, no contexto da psicologia. Nós passamos pela questão das bases biológicas dos transtornos. A gente vê e termina entrando mesmo na questão da nosografia, de como é visto cada crise, cada transtorno, e a gente entra nessa questão mesmo da intervenção prática, de como eu atuo nesses casos, né? Eu trabalho com MDR nesses casos, eu atendo algumas pessoas na própria crise, durante e depois, né? Algumas pessoas eu consigo fazer isso. E, além do MDR, a própria maneira que o GIPSI, que é o Grupo de Intervenção Precoce, na UNB, trabalha com esse tipo de sofrimento. Então, é um curso longo, não dá para fazer em um momento como esse. Eu acho que fica muito cansativo, então, talvez pensar em módulos. E o outro curso é exatamente sobre a espiritualidade no contexto psicoterápico. Trabalhar essas questões de vivências espirituais, a questão da fundamentação da fé, em sentido de como isso influencia na cura, na organização psíquica da pessoa. E quando eu digo fé, eu não estou falando de religião especificamente. Lógico que nós entramos nesse contexto, por que não? Porque as pessoas têm as suas religiões, as pessoas têm as suas denominações, e a gente vai entrar em todas essas questões para trazer de uma forma ética, de uma forma equilibrada, como pensar nesse texto, dentro do contexto clínico, tanto a espiritualidade do paciente como a espiritualidade do próprio psicólogo, né? De como a gente atua, de como a gente vivencia isso, as questões éticas, tudo isso nesse outro curso sobre a espiritualidade no contexto religioso. Então, são 2, e eu espero
poder desenvolver. Raquel, eu sei que o tempo já acabou, mas eu estou muito curiosa. Só mais uma pergunta, pode ser, pessoal? E Raquel? Você me permite, Raquel? Sim, pode falar. E quando você fala tipo psicótica, né, crise tipo psicótica, você está falando também de fragmentação, de dissociação? Passa por aí, quando uma pessoa chega para você e você fala sobre isso, você também estaria falando sobre dissociação? E é a última pergunta, porque isso agora eu sei que dá pano para manga. Certo. Quando eu falo do tipo psicótico, o professor Heleno, que é o mentor, né, desse grupo, e ele trabalha com essa vertente, né? Ele questiona o que é uma esquizofrenia, né? Se realmente existe isso, ou se é uma disposição fundamental, né? Como nós vimos no começo. Eu amo esses conceitos, essas questões do Heleno, são excelentes. E realmente então, a gente não sabe, né? Ele traz essa questão do tipo psicótico exatamente por isso, porque a pessoa que apresenta uma crise psíquica grave, ela traz várias situações de delírio, de delírios persecutórios, de alucinações, né? E a gente observa, eu vou te responder fazendo uma pergunta. Você é bem psicóloga, né? Sim. Uma pessoa que está num processo depressivo grave, ela pode ter alucinação? Creio que pode sim. ter delírio? Sim. E ela está com depressão grave. Ela não está ela não é psicótica. Ela não tem uma estrutura psicótica. Ela está deprimida. E a depressão, com toda a sua complexidade, quando ela chega nesse nível grave, ela traz essas possibilidades. E tantos outros transtornos, né? A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela tem uma crise exacerbada, ela vai ter, por exemplo, a sensação de estar sendo perseguida, paranoica, ela vai entrar nessa dinâmica paranoica. E aí eu vou dizer que ela tem transtorno paranoico, tem transtorno, ela está vivenciando isso e ela é? Não, eu não vou dizer, eu estou dizendo que ela está como se. Do tipo psicótico ela pode estar dentro desse contexto da psicose, só que necessariamente ela não vai desenvolver uma crise psicótica, ela não vai desenvolver uma estrutura psicótica por causa dessa crise. Então, a gente usa do tipo como se assim, olha, está aparecendo, tem sintoma positivo, tem até sintomas, tem sintomas negativos e tem até sintomas positivos, como alucinação, delírio persecutório, desorganização psíquica, como se diz, discurso desorganizado. Tem uma série de coisas que apontam para uma psicose, mas necessariamente não é uma psicose. Pode ser uma crise desestruturante, desorganizadora no momento, que com a intervenção precoce, com a intervenção efetiva, essa pessoa vai voltar aos níveis de funcionamento, né, de equilíbrio. Então, você está me dizendo que diagnóstico se dá a partir de um ponto de vista. Aí é que a gente entra na questão do diagnóstico diferencial, não apenas nosográfico, que é determinista. Se eu for por um diagnóstico nosográfico, eu vou estar determinando, eu vou estar dentro de uma caixinha de sintomas e eu digo, essa pessoa tem sintomas, essa pessoa é isso. Sim, 10.4, 41, ansiedade, sei lá o que é. Quando eu entro num diagnóstico diferencial, quando eu entro na fenomenologia das crises psíquicas, que é um dos temas do curso, quando eu entro com essa visão fenomenológica, eu tiro essa pessoa desse diagnóstico que está determinado, né? É tipo uma sentença de morte, né? Sim. É uma sentença. As pessoas chegam no consultório e dizem assim, olha, eu sou borderline. E aí, acabou a vida. Eu sou bipolar. Acabou a vida. Não, peraí. Vamos entender o contexto. Vamos entender o momento de sofrimento, quando é que isso se desenvolveu, por que você funciona assim, quais as possibilidades de você não desenvolver tais e tais e tais. Então, é uma questão mesmo de ver o ser humano na sua integralidade, né? Aí tem questões psicológicas, tem questões físicas, tem questões neurológicas, tem questões espirituais, tem tudo junto aí. E aí, eu especificamente na minha clínica, eu trabalho ampliando para isso,
E no próprio grupo da UNB, a gente começa a observar tudo isso, né? É a minha base, a minha formação praticamente acadêmica é esse grupo, e a gente tem visto exatamente isso. É do tipo, não é. É do tipo, não é psicose, mas tem sintoma, mas não é psicose. Então, pode ser dissociativo, pode ser uma crise dissociativa, pode ser uma crise borderline, pode ser um processo de borderline, pode ser um processo de bipolaridade, pode ser uma depressão grave que está trazendo sintomas positivos para a esquizofrenia, mas necessariamente não é uma psicose. É o desafio pensar sobre isso, né? E eu convido vocês que a gente realmente possa fazer isso juntos, né, no curso. Aproveitar que eu já me destravei nas câmeras, então vamos seguir. Não é? Bem-vinda, então, ao mundo das câmeras. Mais uma vez, muito obrigada. Um cheiro, um abraço virtual bem apertado para você. E queria fazer um monte de outras perguntas. Eu queria falar como eu desenvolvi a minha espiritualidade com mindfulness, que é meditar é uma forma de orar também, é uma forma de você se conectar com os outros, com a humanidade. E quando você se conecta e consegue sentir o outro, você também trabalha a espiritualidade, né? E a espiritualidade, onde ela vai se manifestar? Onde é que eu vou sentir ela? No meu corpo. Eu consigo me conectar com o outro e com o meu paciente nessa forma fenomenológica que você fala e trabalha. E a Mari está querendo fazer uma pergunta. Pode ser, Raquel, a última? Pode. Eu vou... Tem mais alguma? Porque eu tenho um atendimento online daqui a pouco. Não, só a Mari. Só a Mari. Não vamos abrir para mais ninguém, não, porque a Mari já tinha perguntado ali. Maria... Qualquer coisa, a gente abre uma sala só para responder perguntas depois. Tá bom. Sou eu, né? Isso, diga. Raquel, ouvindo você, né, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado com experiências psicóticas, e você falando dos tipos psicóticos, eu pensei que pudesse ter alguma semelhança nisso, né? Porque eu estudei muito Jim Van Noss, falando das experiências psicóticas. Você conhece ele? Você acha que é um conceito, um termo que a gente pode usar, um conceito semelhante, faz parte disso? Você trabalhou com o quê? Eu não ouvi direito. Eu fiz um mestrado, né, sobre experiências psicóticas. Sim. Né? Fiz de uma corte de gestação para ver as experiências psicóticas na gestação, a prevalência. Sim. Quando você vai descrevendo os tipos, né, psicóticos, explicando, né, ficou muito próximo do conceito de experiências psicóticas do Van. Se você conhece, eu posso entender isso como... Eu também não entendi. Do Van? Jim Van Noss. Eu escrevi aqui no chat o nome dele, é um holandês, né, que foi o principal autor dos artigos. E ele fala muito disso, né, que diante de uma crise de depressão, de ansiedade, dependendo da intensidade, as pessoas podem sim manifestar tanto sintomas positivos quanto negativos que caracterizariam psicótico, né? Mas que não viessem, a pessoa não viria a desenvolver o quadro, né? Sim. Então, falando, eu achei que ficou bem parecido com o que dado lá atrás. Sim, é exatamente por essa vertente aí que a gente observa também. Por exemplo, as mulheres, após o parto, né, algumas desenvolvem, né, uma depressão que é a chamada blood, como é que é? O termo, eu esqueci o termo agora, mas tem a ver com blue, eu não sei exatamente o termo específico, mas que elas, em algum momento, tanto elas têm esse movimento, tanto de crises psicóticas, como esse comportamento de se desfazer realmente daquilo, né, que está causando angústia, daquilo que está perturbando, e elas não têm uma consciência clara do que estão fazendo, né? Por isso que, diante da lei, elas são inimputáveis, né? Então, a sua leitura, sim, tem tudo a ver com o que nós trabalhamos. Eu posso até indicar alguns livros, né, que trazem esse contexto, além desse autor que você falou. Nós vamos muito pelo
pela fenomenologia das psicoses. Nós temos o Binswanger, né? Nós temos o próprio Daugalan Rondo, ele é um psiquiatra, e ele traz uma leitura muito bacana sobre essa questão da espiritualidade, religião, espiritualidade e psicopatologia. Então, é um outro livro que a gente pode começar a ler, entender um pouco e diferenciar, né? Tirar do contexto da patologia e ver mais como uma possibilidade de vivência espiritual, de uma vivência pseudocultural, mais voltado para essa linha, né? Então, sim, a sua leitura vem de encontro com a nossa leitura. Então, Daugalan Rondo, McDowell, que fala sobre os pródromos, ele traz exatamente essa coisa dos sintomas positivos, dos sintomas negativos. O Daugalan Rondo traz diferenças entre experiências espirituais e crises psíquicas, né? A própria a crise psicótica. Então, esses autores, eles trazem essa possibilidade, e é uma leitura fenomenológica, né, porque ela vê a integralidade, ela vê todo o contexto, que é o que a Tereza perguntou anteriormente. Como é que eu sei que está essa linha? Essa linha é muito tênue, mas a gente tem todo um contexto, né, para trazer a possibilidade de afirmar ou não se isso é uma vivência espiritual ou se é uma crise psicótica. Né? Nessa crise de pandemia... Respondido? Sim, obrigada. Valeu. Tá. Então, podemos caminhar para encerrar? Sim, podemos. Muito obrigada. Muitos agradecimentos aqui. O pessoal está perguntando o nome de livro, para você sugerir literatura, você puder passar alguma coisa depois, uma bibliografia. Tá, eu posso, eu vou te passar, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, se está aqui perto. Não está aqui perto, mas você depois me passa que eu coloco no grupo. Isso. Até porque quem se interessar pelo curso, eu já vou dar uma prévia das leituras que a gente pode desenvolver. Tá bom? Esse curso você pretende fazer agora, durante a pandemia ainda? Olha, a gente pode aproveitar, né? Mas que não necessariamente vai ser só durante a pandemia, porque eu fiz ele presencial. Eu prefiro presencial devido à troca, à própria supervisão, porque eu dou supervisão a partir dos casos, né, de sofrimento psíquico grave, e aí a gente já entra também no contexto da própria supervisão. Mas aproveitar esse momento, vamos olhar de forma positiva e saber que a gente pode desenvolver muita coisa nesse contexto, né? E aí, para todos que estão ouvindo, infelizmente eu não consigo ver ninguém, eu só estou vendo a Tereza, mas eu quero agradecer, né, a participação, a presença, as perguntas que foram feitas aí por trás, e estou à disposição. Assim que o curso ficar pronto, a gente vai estruturar ele e a Tereza vai entrar em contato para a gente poder fazer com um valor bem simbólico mesmo, né? A gente sabe que a crise está geral, né? Então vamos pensar num valor simbólico para que todo mundo consiga participar, tá bom? Muito obrigada, os agradecimentos aqui são muitos, né? A Lázara. Obrigada, Raquel. Gratidão por ter trazido a Raquel. Rosângela. Obrigada, Raquel. Um beijo, Raquel. Um beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Pessoal,